Olá, seja bem-vindo ao canal. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso, de forma técnica, mas numa linguagem simples para que todo mundo compreenda. E criamos também esse canal para tentar ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para o projeto Santa Mônica. Ajude você também. E ajude o nosso trabalho aqui, tá? O nosso canal. Clique no joinha, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal. Tudo isso ajuda muito o nosso trabalho. Hoje iremos responder às perguntas da semana. Chegamos no número 150. Muitas perguntas que vocês encaminham para a gente agradece demais, né? E a gente tenta responder tecnicamente, mas numa linguagem mais simples possível, ok? Obrigado a todos que me enviam constantemente as perguntas. Pode ser aqui pelo YouTube, pode ser pelo Instagram e também pelo Facebook, ok? Bom, vamos lá, né? A primeira pergunta é encaminhada pelo Vladimir e mais umas 5 ou 6 pessoas aqui. Eles me perguntam o seguinte: a terra, o solo, né? Que a gente agrônomo fala em solo, né? Não teria todos os nutrientes necessários para as plantas? Bom, essa pergunta é muito comum, né? É, Olha, vai depender da terra, do solo, ok? Mas normalmente não. Normalmente não tem em quantidade suficiente, tá certo? Então, é por isso que a gente precisa trabalhar em cima, tá? De nutrientes e adubação, ok? Algumas pessoas me falam que tem as suas plantas, nunca fazem adubação. Isso é verdade. Algumas pessoas me falam que tem as suas plantas, nunca fazem adubação. Você precisa ter os adubos, tá certo? Então não vá na conversa desse pessoal, ok? Para você ter uma planta bonita, ter uma planta vistosa, você ter um alimento que chama atenção, tá? Você precisa trabalhar, tá? Com o mínimo de adubos necessários, tá certo? Então a resposta é até pode ter, mas de repente não tem uma quantidade necessária para, né, você ter, na verdade, um resultado principalmente visual das plantas, ok? Boa pergunta essa, viu? A segunda pergunta é encaminhada pela Cida. Essa pergunta é comum também, né? Mas eu vou fazer porque não é só a Cida, né? São várias pessoas que já me fizeram essa pergunta, por isso que eu estou colocando aqui na seção de perguntas e respostas, né? Ela me comenta que a Violeta, ela sempre compra Violeta na feira, né? Mas que quando a vizinha chega, as violetas secam completamente, né? E ela pergunta o que é isso e o que pode ser feito, né? Cida, muita gente me pergunta isso, tá? Infelizmente, não se tem um aparelho para medir isso, né? O pessoal chama de olho gordo, algumas chamam de energias negativas, enfim, é, não existe nenhum aparelho para a gente fazer essa aferição, tá? Então, eu não sei, não, eu vou ser sincero, eu não sei, não vou conseguir responder essa pergunta, eu vou ficar devendo, tá certo? Ok? Você me desculpa, tá certo? Vamos lá, terceira pergunta, encaminhado pela Mara Edilson Anderson, tá? É, Me pergunta como eles podem usar corretamente a ureia nas plantas em vaso. Essa pergunta é muito interessante, tá? Eu fiz um vídeo, eu vou deixar aqui no izinho, se vocês puderem assistir, mas eu irei fazer outros vídeos sobre ela, tá certo? Vai depender de cada situação, cada substrato, como você trabalha, aonde as plantas estão, vai depender de vários fatores, tá certo? O caso da ureia, que eu sempre comento aqui, é o caso em que você faça uma adubação da ureia,
tá? O substrato úmido somado à temperatura elevada do ambiente, ok? A junção dessas situações vai fazer com que a ureia rapidamente se transforme em amônia. Esse é o grande problema, tá certo? Se você assistir os vídeos aqui, você vai entender o que eu estou falando, tá certo? Então, se vocês puderem assistir, seria interessante. Mas eu irei complementar esse vídeo com outro, tá? Que seria, digamos assim, com relação à situação, principalmente ambiental, tá certo? Vou ficar devendo esse vídeo, vou gravar. A quarta pergunta, encaminhada pelo Fernando, né? É uma pergunta muito bacana, né? Ele assistiu os meus vídeos, né? É como produzir o bocashi, o adubo biológico, e agora ele está perguntando por quanto tempo ele consegue armazenar o bocashi. Se você conseguiu produzir um bom bocashi com cheiro, né? Lembrando vinagre, álcool, ainda iogurte, né? Que são as linhas do bocashi bem produzido, né? Você bocashi, se você tiver condições de colocar, por exemplo, num ambiente refrigerado, ela vai durar por muito tempo, tá? Muito tempo. Como a minha família era produtor de flores e principalmente de rosas, né? Rosas de corte, a gente tinha duas câmaras frias, né? E essas duas câmaras frias, né, a gente usava a parte de baixo para armazenar os bocashi. E chegamos a armazenar o bocashi por mais de 5 anos, com uso frequente, sem problema nenhum, tá certo? Mas se você não tiver ambiente, digamos assim, refrigerado, você pode manter esses bocashi em galpão onde não pegue sol, não tenha elevação bruscas de temperatura. Você pode manter por um bom tempo, tá certo? Isso desde que ela esteja hermeticamente fechado, né? O bocashi da forma anaeróbica, ok? Eu vou fazer outros vídeos sobre esse tema, né? Não foi só a sua pergunta, foram várias outras pessoas que fizeram essa pergunta, né? De caráter um pouco diferente, mas eu acho que está valendo um vídeo sobre essa questão, tá certo? Obrigado, né? E aguarde o próximo vídeo, tá certo? Mas, né, eu tenho outros vídeos também que podem ajudar, né? Eu vou deixar aqui no izinho, tá certo? A pergunta é encaminhado por várias pessoas, tá certo? Até a apicultura Santa Rita, se eu não me engano, me encaminhou essa pergunta, tá certo? Bom, a pergunta é o seguinte: bocashi em rosa do deserto, você tem algum resultado com relação a isso? Tenho sim, tá? Eu cheguei a ter mais de 2.000 rosas do deserto entre mudas e plantas adultas, né? No nosso orquidário. E a adubação basicamente era feita à base de bocacho, tá certo? Então, é lógico que a sua reação vai depender muito do substrato, vai depender muito da umidade, vai depender muito da temperatura do ambiente, então tem todos esses fatores, mas tenho certeza que você consegue sim um bom resultado com o bocashi na produção, tá? No cultivo da sua soja deserto, tá certo? Eu estou ainda tentando fazer alguns trabalhos com relação ao bocashi, não mais com rosa do deserto, porque praticamente foram todos furtados, né? Mas na medida da possibilidade, a gente vai fazendo trabalhos, né? Inclusive com alguns produtores próximos aqui da nossa escola, tá certo? Bom, vocês viram, foram 5 perguntinhas bem interessantes, algumas bem técnicas, que a gente tenta passar de uma forma mais fácil, né, na sua compreensão. Se vocês não entenderam alguma coisa, enviem as suas perguntas, enviem as suas sugestões, pode ser por aqui, pode ser pelo Instagram, pode ser pelo Facebook, e a gente responde, tá certo? Tá demorando um pouco, né, eu responder, porque a gente vai responder, ok? Então, obrigado, tá? Conto com vocês. Aproveito a oportunidade para apresentar para vocês o meu novo livro,
Plantas em vasos, mais de 500 perguntas e respostas. Ao invés de fazer um manual sobre cultivo em vaso, eu achei interessante fazer esse manual na forma de perguntas e respostas, que acredito que esse livro vai ajudar bastante a todos que gostam, né, de cultivar as plantas, né, nesse sistema que é o sistema de vaso, livro digital, ok? Se vocês tiverem oportunidade, adquirem esse livro, que ela está na plataforma do Amazon. Como em todo, dedica o vídeo para uma entidade assistencial e hoje estou dedicando o vídeo para o Lar Santa Mônica. Esse lar, na verdade, acolhe crianças, né, as meninas que foram abusadas, tá certo? E esse trabalho muito bacana tem dado toda assistência para essas meninas, tá? Ajude você também com brinquedo, tá? Não precisa ser dinheiro, alimentos não perecíveis e muito mais. Entre em contato com essa entidade e ajude você também. E ajude o nosso trabalho, ok? Não é fácil a gente ficar publicando conteúdos, né? Tá certo? Todas as semanas, ok? Então, se vocês puderem, clique no joinha, tá? Compartilhe o vídeo, tá? Clique no sininho, com isso você vai receber notificações de quando tiver novos vídeos aqui nesse canal, ok? Conto com vocês e aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado.